parada gay, Erika Hilton discursa sobre escala 6x1. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal da Oeste, segunda edição. União Europeia oficializa veto a carne, mel, tripas e peixe de origem brasileira. A medida vale a partir de setembro. O impacto da medida vai além do produtor e atinge toda a cadeia do agronegócio. De acordo com a Comissão Europeia, o Brasil não conseguiu comprovar que os produtores atendem na totalidade às exigências sanitárias do continente. Quem traz as informações é a repórter Berenice Leite. E a química com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, acabou também? Vale destacar que os vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados a exportar carne bovina para o bloco. Vamos ver como é que essa notícia chegou em Brasília, abalou Brasília, com a Berenice Leite, que já está aqui no telão conosco e vai trazer mais informações para a nossa audiência. Berê, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Obrigada, Geise. Muito boa tarde para você também, para todos da nossa audiência. Pois é, mais um anúncio que impacta diretamente a economia do nosso país, especificamente o setor do agronegócio. A gente lembra que o acordo Mercosul-União Europeia foi uma pauta trabalhada aqui por 3 décadas, pelo menos, né? Um sonho de 30 anos que em cerca de um mês, né, já terminou e virou pesadelo, pelo menos aqui no Brasil. O anúncio de que o acordo havia sido firmado foi em janeiro. Depois, agora no dia 1º de maio, esse acordo passou a ser vigente e agora tivemos nos últimos dias esse anúncio de que o Brasil não está mais autorizado a exportar os produtos que são de origem animal para o bloco da União Europeia. Isso porque lá eles têm algumas exigências e o Brasil não estaria cumprindo, enviando relatórios que manteriam esse acordo. Uma das principais exigências, no caso da União Europeia, é com relação ao não uso do que eles chamam de antimicrobianos, que serve justamente para acelerar o crescimento dos animais. O Brasil não teria comprovado, atendido essas exigências burocráticas, no caso, até porque a gente sabe que a qualidade, por exemplo, da carne bovina brasileira, ela é uma das melhores do mundo, né? Se não a melhor, cumpre exigências, tem uma cartilha de exigências das mais rigorosas. No entanto, lá na União Europeia, eles querem que essa rastreabilidade seja praticamente de forma individual, cada animal, né? E nesse sentido, outros países, pelo menos cumpriram, fizeram alguns ajustes ao longo desse último mês para não perder a autorização. Foi o caso da Argentina, do Paraguai e do próprio Uruguai, né? Então, falando agora sobre o impacto econômico, só para vocês terem uma ideia, o impacto econômico anual, por exemplo, será de 1,8 bilhão de reais, caso o Brasil não reverta, né, e consiga mais uma vez que esse acordo se torne vigente. Então, 1,8 bilhão de reais por ano. E em termos, por exemplo, da carne bovina brasileira, a gente lembra que lá no bloco europeu, na Europa, né, eles compram muito a carne brasileira, a parte de carnes nobres. E isso representa cerca de 3,6%, né, da carne, de toda a carne produzida, carnes nobres produzidas aqui no nosso país. Então, o impacto, olhando assim, parece mínimo, né, só 3,6%, mas o fato é que outros produtos, como você disse, até mesmo o mel, né, toda essa cadeia do agronegócio fica impactada através dessa medida. É claro que o setor diplomático já está trabalhando para tentar reverter isso. Inclusive, não existe uma pessoa, né, um órgão que fiscalize e atenda às exigências do bloco europeu. No entanto, a oposição já segue aqui tecendo várias críticas no sentido de que a diplomacia brasileira já deveria ter atuado para evitar que chegasse a esse ponto. Eu estou, inclusive, aqui com a manifestação do pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, que disse o seguinte: pelo visto, mais um problema do Lula que vou ter que resolver ano que vem. O Brasil e o agro voltarão a ser respeitados. Há uma análise também, Geise, de que a União Europeia, isso já é
a gente já percebe, né, conforme os anos, esse acordo nunca saía, que existe também uma política protecionista por lá, onde eles querem valorizar os produtores rurais da Europa. No entanto, né, fica difícil de defender quando vemos que outros países, a exemplo do Paraguai, da Argentina e o próprio Uruguai, eles conseguiram cumprir pelo menos os critérios mínimos exigidos. E aí existe um cálculo político que já vem sendo lançado pela oposição ao governo Lula, de que eles teriam deixado isso acontecer. Até porque, como eu citei a vocês, a questão das carnes nobres, e aí entraria a picanha, por exemplo, na lei da oferta e da demanda, o Brasil não exportando esses 3,6% lá para o exterior e não havendo um novo comprador que supra, né, essa demanda, ela vai ficar por aqui no Brasil. E aí o preço de carnes nobres tendem a diminuir o valor. E isso seria, né, dentro da avaliação, dentro da leitura aqui da oposição ao governo Lula, isso seria muito bom, porque talvez a promessa da picanha acabaria se concretizando, mas não por uma política econômica brasileira, mas sim por uma omissão desse governo. Então, eles estão de olho em tudo isso que está acontecendo, justamente por ser ano eleitoral, e como vocês viram aí, né, a posição do senador Flávio Bolsonaro já se prontificando a partir do ano que vem, caso ele assuma a cadeira como presidente, em tentar resolver todo esse impasse. Mas o fato é que o agronegócio perde com essa medida, um acordo que há muitos anos vinha tentando ser celebrado e acaba de alguma forma também, né, desmoralizando o agronegócio brasileiro do ponto de vista de qualidade, algo que sempre os produtores brasileiros prezam muito por aqui no nosso país. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso JDO. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje, time das meninas. A segunda-feira sempre começa florida por aqui. Vamos dar boa tarde, então, conosco Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos aqui da nossa audiência do Jornal da Oeste, segunda edição, Jornal da Tarde aqui. E hoje, olha, fiquei até chocada. Ainda não falamos de ministro, mas não se preocupe, a gente falará. Isso aí, a gente vai colocar o contador na tela. Conosco também a Thaís Tedesco. A Thaís é do Rio, né? Então toda vez eu penso no nome dela, Thaís Tedesco. Thaís, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geisiane. Olha, esse X aí é clássico, a gente não consegue trabalhar para dar uma diminuída, mas eu acho que é o charme, né, do carioca. Boa tarde, Fabi, um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que essa pauta de hoje, apesar da gente aí, né, não estar tocando em alguns assuntos muito políticos e polêmicos, o negócio aqui vai ser bom. A conversa vai ser boa hoje. Bora pra cima, vai ser bom, vai ser bom. Fabi, comece por você aqui. Bom, Fabi, a gente tem essa questão do agronegócio. É importante ainda que se diga que o nosso agro é um potencial, é muito grande, embora a esquerda brasileira chame de fascista e tal. As cabeças pensantes de fora do nosso país têm consciência do nosso potencial, têm consciência do desenvolvimento que o nosso agro traz, e não se engane, eles querem sim atacar o nosso agro. E tem sempre essa relação de ataque e ao mesmo tempo de dependência desse agronegócio, né? O Brasil alimenta de fato o mundo. E aí, Fabi, a gente tem essa questão agora com o bloco europeu, com a União Europeia, lembrando que a União Europeia é o segundo maior comprador de carnes do Brasil, perde apenas para a China. Então, além do conflito com a Europa, a gente tem essa questão de se aproximar ainda mais do bloco chinês. Talvez essa seja uma questão aí a ser pensada dentro do contexto geopolítico, Fabi. Primeiro, eu queria chamar a atenção aqui de uma palavrinha, soberania. E aí, cadê o Lula defendendo a soberania brasileira? Só porque em relação a carnes nobres, só porque em relação ao agronegócio, eles deixaram, realmente essa vendetta aí que Lula está fazendo, eu apostaria exatamente nisso, porque ele quer que sobre carnes nobres num período pré-eleitoral, porque, aliás, na campanha passada, o slogan dele era, em relação à picanha, tudo que o brasileiro teve foi carne cara, alimentação cara de uma forma geral, basta ir no mercado, fazer a feira, todo mundo sente no bolso, né? Inflação é o nome do governo Lula e custo de vida
e junto também com os problemas de segurança pública. Então, com certeza, né, o que você falou em relação à China, vamos lembrar aqui que na semana passada o Lula comemorou, aliás, disse que foi Deus, né,